Novamente nós estamos aqui gravando o nosso ChaiCast e óbvio, né, que se não tiver nenhuma novidade é o nosso último ChaiCast de 2023. E como, né, essa noite para mim é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui no estúdio Melo Sound novamente, com muita honra estar aqui todas as vezes, porque é um lugar, sinceramente, um lugar que você sente a presença de Deus, um lugar que foi preparado, né, para o Senhor, para tantos trabalhos, né? E o nosso é privilegiado, né? Então, assim, estamos aqui muito felizes. Nós queremos que esse dia seja algo, assim, especial para a vida de vocês. Quem estiver nos assistindo, que o Senhor abençoe vocês, que a palavra de Deus venha alcançar a vida de vocês, que venha acontecer milagres neste lugar que você está. E eu estou muito feliz porque é um privilégio. Estou aqui na companhia de duas pessoas muito especiais na minha vida. Meus pais na fé, né? O pastor José Antônio, a pastora Terezinha, são meus pastores, né, do nosso ministério Voz da Verdade São Mateus. E não poderia, né, gente, fechar esse ChaiCast com uma ilustres companhias, vamos colocar assim, né? Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que aceitou o convite, né? A gente sabe que eles também têm uma agenda super corrida, mas vieram aqui por amor e o principal, eles vieram aqui para abençoar as nossas vidas e a vida de vocês que estão assistindo. Então eu quero fazer as devidas apresentações, né? Porque eu conheço muito bem, mas vocês estão tendo o privilégio de conhecer aqui hoje. Pastora Terezinha. Pastora Terezinha, agradeço pela oportunidade, né? E que possamos servir de bênção, né, na vida de todos vocês. Amém. E aí o nosso pastor José Antônio. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe. Uma bênção estar nesse lugar, né? Lugar abençoado. Estamos aqui para ser útil para o reino de Deus, né? Graças a Deus. Contar as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas, né? Grandes coisas nos fez o Senhor até aqui e nos ajudou. Amém. Então assim, ó, eu selecionei aqui umas perguntas para os dois, mas a gente sabe que, como sempre, o Espírito Santo de Deus conduz todas as coisas. Ele sabe quem é você que está aí assistindo, o que você precisa ouvir, o que precisa para a sua vida ser edificada, ser abençoada, ser restaurada. Então fique conosco aqui até o final, que vai ter muita surpresa da parte de Deus para vocês. Vamos começar o seguinte. Como que começou tudo isso aqui? Como que se conheceram esses dois? Vamos começar pela parte íntima do casal, porque todo mundo quer saber, né? Quem foi que uniu esse casal aqui? Vamos lá. Me inspirar no pastor Eliel lá. Pastor Eliel e pastora Sandra. Como que vocês se conheceram, pastor? Quem que quer falar primeiro? Paz, é uma história comprida, hein? Comprida. A gente precisa... Vocês que querem saber como que é um casamento feliz, abençoado e, com certeza, com todas as dificuldades e nuances que um relacionamento tem, mas o que é a presença de Deus num relacionamento, vocês vão aprender hoje. É resumir porque é grande. Mas eu me recordo que minha mãe, em uma época, estava no Evangelho Quadrangular, lembra? E ela já era crente, né? Ela já era crente. E aí foram fazer um culto lá em casa. Minha mãe tinha uma casa no fundo lá, uns cômodos lá, e não alugava, dava problema, aquela bagunça. E aí minha mãe chamou os irmãos lá para fazer um culto lá. E ela foi com a guitarrinha lá, toda roqueira, os cabelos roladinhos. Aí eu era ímpio, né, mas eu era ímpio, olhei para a irmã e falei, ó, aquela irmã lá, da hora, toca guitarra, né? E ela foi, você vê a beleza de servir ao Senhor, né? E ela foi fazer a obra de Deus lá. E tocou, cantou, evangelizou. E mal sabia ela que ela estava na casa que ia ser dela, que nós íamos criar nossos filhos. Você vê como que a semente, você servir ao reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida realmente de tudo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ali foi a primeira vez que a vi. Depois minha mãe... Eu acabei indo para a igreja, e aí eu conheci ela lá, e aí orei. O pastor Carlos orou, a Liliane orou 2 anos, né? Acho. Eu orei 1 ano, mas foi 1 ano. Olha! Mas 1 ano mesmo, né? Esse 1 ano que o pessoal ora hoje e amanhã já tá. Não, foi 1 ano. Então assim, só pra galera entender, quanto tempo vocês estão juntos?
entre namoro, noivado, casamento, assim, qual o tempo que vocês têm de relacionamento? Casamos em 91. 91 vai fazer Vai fazer 28 anos. Vai fazer 32 anos. 32 anos. 32 Errei. anos. 32 anos de casado. Casado. 2 anos entre namoro, noivado e casamento. Deu 2 anos. É. Então Então são você que 30 está aí num e- casamento que acha que 5 anos é muito, ou 5 meses é muito, nós estamos aqui com um casal que tem 32 anos juntos. De casados, né? Casados. Mais 2 de namoro, 34, mais um que eu fiquei. 35 anos. 35 35 anos é bodas do quê, gente? Parece que foi ontem. Né? Olha isso. Parece Mas é que foi porque ontem. com Jesus, ele faz nova todas as coisas todos os Verdade. dias. Então fica já a dica aí, né? Que às vezes você tá com um relacionamento desgastado, às vezes só falta o todo, que é Jesus, né, pastora? Pastora, e assim, então quer dizer que a pastora se converteu primeiro, já era uma Sim. levita. Sim. E aí, assim, como que foi? Então, menina. Nasceu no berço cristão? Se converteu com quantos anos? Só pra gente entender. Sim, porque lá em casa foi assim. O meu pai tinha uma casa e ele alugou. Tínhamos uma casa no quintal e ele alugou para uma família. E essa família que foi morar lá, a mulher falou de Jesus pra gente. Uau. E eu tinha o quê? Uns 14 anos. Uns 14 anos, mais ou menos, eu tinha de idade. E ela falou de Jesus pra gente. Meu pai já tinha interesse de conhecer, porque ele lia a Bíblia. Ele era Olha. católico. Meus pais eram católicos praticantes. Nossa. E foi um baque, né? Pra minha mãe, porque minha mãe não aceitava. Foi Olha, difícil. tá parecendo a história de um pastor que nós conhecemos, né? É, porque essa história ela se repete, né? Se No Ministério repete. Voz da Verdade, que o pastor Fred com a pastora Isa foi exatamente assim, né? Ele foi primeiro e levou a pastora, né? E você vê, engraçado, né? Ela convidou a gente para ir para a igreja, minha mãe não aceitou. E meu pai falou, peraí, como que eu vou com a irmã sozinho? Quem foi junto com ele? Teria, você vai comigo. A força. Eu, pai? Eu não queria ir, no... jovenzinha, né? Que legal. Não tinha conhecimento dessas coisas, né? De evangelho, tudo, né? E eu fui. Falei, vamos. Fui emburradinha, mas fui. Aí quando chegamos lá na igreja, você vê com aquele pensamento, poxa, deve ser uma coisa chata. Deve ser uma coisa careta, sabe? Mas quando nós chegamos na igreja, que subimos, porque era uma galeria, sabe? Subimos, eu vi vários jovens com a Bíblia na mão e louvando ao Senhor. E aquilo me chamou muita atenção. E tinha um grupo lá louvando ao Senhor, nossa, maravilhosamente. E foi assim, tremendo, sabe? Foi muito gostoso. Foi uma Jesus já experiência- pegou ela no louvor, né? Já começou a quebrantar meu coração ali. Eita, na, sabe? na alma, né? É, eu queria ficar invocadinha, não queria bater palma, mas de repente eu estava batendo palma. Que lindo. De repente aquilo estava, sabe, chamando minha atenção. E foi muito bom para mim. Então, quanto tempo que você aceitou Jesus, aí Sim, você ficou nos sim. caminhos do Senhor? Sim. Quanto tempo demorou para você ver o pastor José Antônio entrar na igreja? Teve um Demorou. projeto, demorou, né, filho? Ela teve um noivado Eu tive um antes. noivado antes dele. Tava quase com os móveis comprados tava já. Aí Deus falou, não. Enxoval pronto. Não, Tudo. é E minha. de repente, não foi da maneira que eu pensei, né? O Senhor falou, não, tem outros Eu planos. estava pra me você. preparando É. para Estava fazer ela preparando feliz. O meu futuro esposo. Isso aí. E é importante isso que vocês falaram, porque assim, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É. Como você já estava na presença de Deus, né? E você já confiava no Senhor, então, na verdade, assim, você estava num caminho, né? Porque o homem faz planos, né, pastor? Mas é o Senhor ali, né, que... É, O mal ele do que ser dá o humano, caminho, o mal ele do que ser indica. humano é não confiar que Deus tem os planos das nossas vidas em suas mãos. Amém. Se a gente descansar em Deus, Ele fala tudo certo. Amém. Né? Deus tem tudo correto, no tempo correto, as pessoas corretas. Né? Se nós deixarmos o Senhor, Ele guia tudo direitinho. Duro é quando a gente quer apressar ou quer atravessar no meio do caminho, a gente complica. Né? Mas se a gente deixar, e foi o que aconteceu na vida da gente, Deus foi guiando. Né? Eu falo sempre, né, que Deus já nos viu, né, no futuro, né? Então, Deus já tinha visto
todo esse cenário, inclusive o dia de hoje. Sim, Então, sim. o senhor já tinha visto, né, o Já Ministério estava Voz de São Mateus, Verdade. as almas, né, que vocês ganhariam pro Senhor. Eu sou fruto, tem um pessoal aqui que tá gravando com a gente que é tudo fruto. Então, assim, olha que interessante, né, pastor? Porque Deus, né, Jesus, ele não faz nada sem propósito, né? Verdade. Porque Deus não une pessoas, né, pastor? Uma Deus coisa une propósitos, muito- né? Sim, sim. Negócio muito maluco, né? E aí, Esse aí negócio foi... de igreja, tudo foi. uma Então, aí coisa- vocês se conheceram, aí o pastor contou essa parte, né? Que ele orou pela pastora um ano, e aí Deus uniu vocês namoraram, se casaram. Sim. E desse casamento, que fruto teve? a gente. Tô falando de filhos agora. Ela engravidou, Eu engravidei. primeira filha, ela perdeu, né? Ela tá tocando numa ceia na igreja. Ela tocando Nós numa estávamos ceia. na igreja, louvando Nós estávamos ao Senhor. louvando a Deus na igreja. Era um culto de ceia e ela perdeu o bebê. Tava tocando. Aí descemos com ela, fomos para casa, né? Levaram para o hospital, ela perdeu. Aí depois passou um tempo, né? Aí veio o Lá Davi. no hospital, Né? o Senhor falou muito comigo. Eu senti muito medo, sabe? Um terror assim dentro de mim. Porque foi hemorragia, né, durante a madrugada toda. O Senhor falou ao meu coração, uma passagem que está em 2 Samuel 22:7. Estando eu em angústia, né? O Senhor ouviu a voz do meu clamor. Né? E aquilo ficou dentro do meu coração. Estando eu em angústia. Glória a Deus. Eu invoquei o nome do Senhor e Ele ouviu a voz do meu clamor. E disso saiu um hino, Saiu né, uma filho? O música Senhor linda. me deu um hino. Ela Nós fez vamos uma- chegar lá nessa parte musical. Ela fez. Mas uma- quando a pastora falou isso, queimou assim no meu coração, pastora. Muitas vezes, né, pastor, nós achamos que pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, nós estamos blindados contra tudo e todos. E nós nos esquecemos que assim, quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, aí isso fica só pro mundo. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, é quando nós estamos com Jesus, né? Porque o tem de bom ânimo, você só vai ter com Jesus mesmo, né? Verdade. Então ali você passou por essa situação, né? Por essa aflição. Só que Jesus falou, mas eu estou contigo. Então a Sim, diferença, sim. o problema, a questão toda não é você passar por aflições, né? É com quem você passa essa Quem aflição, passou né? essa Não, ali na verdade Deus começava um plano na vida da gente, né? Deus começava uma Vocês nunca história. questionaram? Não, Nunca questionaram jamais, a jamais. Deus, não. Se tem uma coisa que eu aprendi no Ministério Voz da Verdade, com meus parentes, é não reclamar, não questionar. Se é uma coisa que não sai da minha boca, é questionamento, murmuração. Essas coisas não existem, né? Eu sei que Deus sabe tudo o que faz. Tudo isso que aconteceu na vida da gente, na verdade, Deus estava nos ensinando. É na hora que ele falou assim, bom, agora eu vou ensinar. E a gente tenta ser bom aluno. Às vezes a gente erra aqui e ali, mas a gente deixa Deus no comando, né? Deixa Deus no comando. Porque se Deus estando na frente, vai dar tudo certo, né? E assim, e quando aconteceu isso, aí vocês falaram que teve o Davi, né? O Davi veio com a promessa. Mas E teve, assim- teve um caminho assim onde o Senhor falou com a senhora, a pastora, sobre eu vou te dar um outro filho. Teve alguma coisa. Que foi a situação aí? Então, e quando eu perdi e tal, durante esse tempo, eu fiquei assim, pensativa, porque o Senhor tinha colocado algo no meu coração, porque antes da gente casar, o meu pai abençoou a gente. Glória a Deus. Ele orou por nós. É homem de Deus, né? E ele nos abençoou com as beneficências de Davi. Eu falei, O nossa, saudoso pastor Domingos, né? Só pra gente falar aqui, Que né? já está na pastora, glória, que né? Já está na glória do já- Senhor. E ele disse que Deus nos daria pouquíssimos, daria, pouquíssimos poucos filhos. Então eu já filhos. calculei 2, né? E eu pouquíssimos coloquei aquilo no meu filhos coração. E por filhos causa de do bênçãos. ministério, né? É, Por causa do ministério. Que verdade. as pessoas falavam, na época a gente não levava muito a sério, tem o ministério, né? Mas não levava muito a sério. É. Mas Deus está falando, né? E foi deixando e no tempo certo. Já estava nos A planos gente do viu Senhor. que estava tudo nos planos de Deus. Né? E aí, a senhora engravidou do Davi, Engravidei do Davi. que hoje... Você vê, eu tinha perdido o bebê em agosto. É. Em dezembro, né? Eu já estava grávida. Do mesmo ano? 3 meses depois? 3 meses depois eu estava grávida do Davi. Glória a Deus. E eu pensei assim, se eu tiver um filho homem, vai se chamar Davi. As beneficências de Davi. E aí, hoje o Davi tem quantos 30 anos? anos. 30 anos. Casado, Casado. E aí, toca na igreja, Levita Levita. também. não nos dá trabalho.
Graças a Deus. A vida é ir pra igreja. Teve problemas, como todos os adolescentes Isso tiveram, é né? normal. Isso é normal. Todo mundo tem seus problemas. Mas graças a Deus. o Só Senhor tem Davi? Guardou Davi. Não, então, aí depois veio a nossa pérola, Vamos né? lá, vamos lá. Nossa Aí Nosso a Daiane- diamante, nossa... E Aí veio a Dai, né? A Dai veio quando o Davi fez 1 ano e 3 meses, a Dai nasceu. Foi rápido também. Foi rápido. Aí tivemos que parar, senão ia encher a casa. E aí hoje os dois são levitas, São levitas. estão na presença do Senhor. A Dai canta, Dai o Davi canta. toca. Nunca É uma nos deram bênção. trabalho, nunca deixaram, nunca foram a não que, né? Seja errado, mas a gente como cristão, né? Mas nunca foram num baile, nunca foram numa balada, deixaram de ir pra igreja para qualquer coisa, jamais. Às vezes falta mais o Davi, por algum assunto de casa, tal. Agora a Dai é mais difícil faltar. Nem doente, Desde pequenininha, nem né? desde pequena, Ai, ela nossa. sempre. Então a vida deles é a igreja, defender a igreja deles, que isso eles fazem com unhas, né, e dentes, e o Ministério Voz da Verdade, e as músicas do Voz da Verdade, eles Amém. são fã, número Então, 1. então vamos lá. Essa parte da família, eu sempre falo que é importante falar. Por quê? Porque nós cremos num Deus que ama a família. Então, assim, a família ela nasceu no coração de Deus. Independente do que estão falando ou fazendo, nós, como cristãos, nós cremos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu começo um TchaiCast com um casal, com uma família, eu sempre vou fazer as mesmas perguntas, né? Porque as pessoas elas estão perdendo essa essência de como nós nos conhecemos, como que é ter uma família, o que é o casamento, né? Porque é muito mais fácil você encontrar pessoas que estão indo contra isso do que a favor verdade. disso, né? E nós somos a favor de tudo que Jesus é a favor e nós somos contra de tudo que Jesus é contra. Então, assim, aqui tá os meus pastores, com muita honra, pessoas que quando eu fui para Jesus eu tinha 19 anos, então eu lembro exatamente como eu entrei na igreja e esse casal aqui, eles falaram de Jesus para mim, conduziram a minha caminhada e assim, e mesmo que em alguns momentos da minha vida eu tive alguns tropeços, eu nunca me esqueci da palavra que eles lançaram no meu coração. Então, assim, são duas pessoas realmente idôneas, cheias do Espírito Santo, e assim, e eu quero que vocês ouçam isso que eu estou falando, porque tudo que eles falarem aqui não é contra ninguém e contra nada, e sim para que isso de alguma forma venha de encontro às suas perguntas, às suas dúvidas, porque Jesus ele é tão maravilhoso que ele usa pessoas, né? Sim. Então, assim, sempre que a gente entender que Deus vai manifestar a palavra dele, o amor dele, vai ser sempre através de pessoas, né? Verdade. Então, assim, essa parte de família, eu sempre vou priorizar, sempre, porque é o que nós gostamos de falar, né? De família, de amor, de união, né? Então, se você tá com algum problema na sua família, no seu lar, no seu casamento, tá aqui um casal que tem mais de 30 anos juntos, que tem filhos abençoados na presença de Deus, mas que tiveram os seus problemas, as suas dificuldades Sim. e venceram todas em Cristo. Porque a Bíblia fala que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, aqui não existe pessoas perfeitas, não existem aqui pessoas que, nossa, essa família perfeita eu não tenho, nunca terei. Não, não, não. Aqui todo mundo é imperfeito. O único perfeito é quem está no centro disso aqui, que é Jesus Cristo. Então eu gostaria de falar da parte ministerial de vocês, assim, porque eu acho que é isso que Jesus quer trabalhar hoje aqui. E eu queria começar com a seguinte pergunta, pastores. Vocês começaram falando que vocês se conheceram na quadrangular, né? Né? Verdade. O que foi esse ministério? Assim? Foi a porta que Jesus abriu para vocês conhecerem ele? Como que foi assim? Ela já era da igreja. Eu lembro que minha mãe fez um convite para mim, para ir na igreja, né? Mas eu queria bar, eu queria jogar, eu queria ficar na bagunça. Mas naquele dia eu fui pro bar, fui jogar, chegou lá, não tinha ninguém. E minha mãe falou, você vai assistir, tava passando um filme na igreja, O Inferno em Chamas. Nossa, que convidativo! Minha mãe, vamos lá assistir o filme. Eu falei, eu vou. Eu prometi para ela que ia. Mas ia nada, né? Eu falei que ia, mas quando eu fui jogar lá, não tinha ninguém lá, eu fui comprar um sorvete na padaria, e quando eu tava descendo a rua, minha mãe tava subindo pra igreja. Aí eu lembrei da promessa que eu tinha feito para ela, né? Falei, pô, eu prometi, né? Agora não tem jeito, né? E acabei indo. Fui, assisti o filme e, nossa, me converti para nunca mais sair.
Uau, Entrei... foi no... Ah, Jesus usou um filme para converter o senhor? Tinha um filme. Acho que naquele dia, mais de 40, 30 pessoas, 30, 40 pessoas sentaram Eu no vou Jesus. interromper isso aqui, porque o Ministério Voz da Verdade, gente, ele tem umas coisas. Então vamos lá, olha aqui, para vocês entenderem. Primeiro que os pais da pastora Terezinha, o pastor Domingos se converteu primeiro e levou, essa história nós já ouvimos lá atrás. Aí agora o pastor José Antônio está dizendo que se converteu através de um filme. Que coincidência ou não, o pastor Fred Moisés se converteu dentro da sala de cinema. Jesus acho que tem uma particularidade com as mesmas histórias do ministério. Tudo isso nos uniu, né? Glória a Deus. Mas... Verdade. E aí o senhor nunca mais saiu da presença não tem nem de um Jesus. porquê, né? Pra onde eu vou? Não tem pra onde ir. Você conheceu a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Glória a Deus. Você conhece a verdade, acabou. Não tem outra verdade, tem uma verdade. Você conheceu, Sim. você vai fazer o que com a mentira? Se eu não acreditar na verdade, eu vou acabar acreditando na mentira, a Bíblia diz. Verdade. Né? Então eu acreditei na verdade. Isso é a verdade? Então eu acreditei na verdade. E ela eu fiquei satisfeito. Então, quando o senhor, essa noite transformou a vida do senhor, você nunca mais saiu da presença Nossa, do Senhor. na época eu tinha bar. No outro dia, tá certo, lógico, hoje a gente tem a mente melhor, né? Deus vai nos moldando. Mas no outro dia eu desliguei o rádio, que eu ouvia muita música, eu já desliguei o rádio, eu já não queria ouvir mais. Radicalizou. Não, por causa dos louvores, eu achava aquilo algo extraordinário. Quando cantavam na igreja lá, a único que é digno, né? Tinha Converteu o Mar em Terra Seca, essas músicas. Você falava, uma pessoa que fez um negócio desse é quase anjo, porque eu achava assim, que como uma pessoa conseguia fazer uma música para Deus, para adorar a Deus, eu achava isso, nossa, aquilo era a minha alegria. Eu ia na igreja e ouvia aqueles louvores, eu chorava, aquilo mexeu muito comigo. Então, na verdade, o senhor aceitou Jesus, aí estava no ministério, que a pastora já estava no ministério. Aí vocês se conheceram, aquela coisa toda. O senhor orou por um ano, né? Pela sua princesa. Um tempo, né? Todo esse tempo, né? Resumidamente, né? Mas no Ministério Quadrangular, você já ouviu, então, o Carlos do Voz da Verdade? Já ouvia, já? Ela mais, né? Eu cheguei depois, fui conhecendo por eles, né? Por ela, pelos jovens da igreja que iam no lançamento, né? E aí, vocês louvavam a Deus, né? Ali sempre foram levitas. E aí, como que foi essa parte assim... Que momento foi que vocês... Ou se isso aconteceu, né? Que vocês tiveram assim... Nós vamos ter um ministério? Nós vamos ficar aqui? Como foi essa passagem de... Pastor José Antônio e pastora Terezinha no Ministério Quadrangular, que foi uma bênção, foi onde vocês conheceram Jesus, onde vocês foram usados ali. E qual foi essa divisão ali, onde Jesus falou, olha, eu tenho algo. Nós estávamos no Evangelho Quadrangular, né? Uma igreja abençoada, um pastor abençoado. Estávamos lá, só que o pai dela pertencia a um outro ministério. Entendeu? O pai dela. Ele era de lá, saiu e trabalhava com o irmão dele no outro ministério. Só que aí era um ministério diferente, entendeu? Assim, bastante diferente. E a gente tinha, é como se a gente tivesse uma obrigação de estar ajudando eles, entendeu? Então a gente sempre teve isso na cabeça, e tinha o antigo pastor, né? O pastor Domingos sempre ficava no pé da gente, vocês têm que vir ajudar o ministério, tem um ministério, e a gente sempre ficou com esse negócio, tem um ministério, até que, por alguns problemas, coisas que aconteceram, que eu acho que não é bom entrar em detalhes, né? Mas a gente acabou saindo da igreja para ir para a igreja lá, porque era uma igreja bem necessitada, precisava. Só que a gente foi muito, eu achei, a gente fizemos a coisa certa, como tem que ser feito. As únicas pessoas que souberam que a gente ia sair era a presidente da nossa mocidade, né? Que hoje é pastora também, e o meu pastor. Nós não contamos para ninguém dentro da igreja. A gente foi, conversou com ele, que Deus estava dizendo que a gente tinha um ministério, né? E que a gente tinha que sair. Esse pastor, que hoje já é falecido, ele chorou, né? Ele chorou, não queria que nós saíssemos, perguntou se nós queríamos igreja. E eu falei, não quero igreja. A gente tem um ministério, a gente não sabe o que é, não quer igreja, a gente precisa sair para ajudar lá a igreja. Que o meu sogro estava junto, família, tinha a ideia de que tinha que estar junto e tal. Ele disse, não saiam, eu me lembro até hoje, ele falou assim, não saiam, se for pecado que caia sobre mim, mas não saiam.
Ah, não, pastor, a gente não quer o seu mal, foi uma bênção da gente. Saímos, fomos lá para o ministério. Saímos né? em paz. Né? Saímos em paz. Com a bênção. Não né? saímos arrastando ninguém, fazendo revolução dentro da igreja, sabe? Trazendo Dissensão nenhuma. dissensão nenhuma na igreja. Saímos, eu e ela, sem arrastar ninguém. E fomos lá trabalhar lá na obra, na outra igreja lá, e foi uma bênção. Deus fez grandes coisas lá. É verdade. Até que, É verdade. até que, estando nós lá, que uma quadrangular tinha um ritmo de muito acampamento, e a gente ia fazer acampamento, e as pessoas Antes iam. do pastor falar essa parte, porque essa partezinha, eu sei um pouquinho da história, mas eu quero abrir aqui só um parênteses. Isso que vocês falaram sobre você estar no ministério e você sair do ministério ou permanecer no ministério, independente, né, disso, o que eu acho importante, pastor, e realmente eu acho que o Espírito Santo sabe todas as coisas, né, por que a gente conduz as coisas, as perguntas, as respostas. Quando o senhor falou assim, ó, nós saímos em paz, né, nós saímos debaixo de cobertura espiritual, Sim, de bênção, de bênção. por quê que eu acho importante falar isso? Primeiramente, né, o grande, a primeira pessoa, vamos colocar assim, me corrija se eu estiver errada, que se rebeliou, né, foi Lúcifer. Sim. Então, assim, aonde, né, há rebelião, aonde há... Não tem bênção. Exatamente, aonde há o orgulho, né, aonde há o desrespeito, com certeza não tem presença de Deus. Né? Mas a gente não tinha entendimento disso, não tinha esse entendimento, né? Viemos aprender depois. Nós não fizemos porque era da índole nossa mesmo, de não fazer, não praticar dessa forma, né? Não achávamos justo com o pastor, né, com gente, com a igreja. Dividir a igreja, né? Não, era um assunto nosso, isso era um negócio que Deus tinha com a gente, por isso que a gente também não envolveu ninguém, né? Então, assim, ó, muitas pessoas, elas vão se sentir um pouco desconfortáveis quando você toca nesse assunto, né? Porque nós sabemos que hoje em dia, né, o errado virou certo, certo virou errado, mas como nós não podemos julgar ninguém, porque já tem uma cadeira, né, para um justo juiz, né, sentar, que chama Jesus Cristo, a gente nunca vai se opor a essas coisas, né? Mas se, assim, no meu coração... Nós estamos falando da nossa verdade. Isso. O que eu acho que gostaria que vocês estão assistindo colocassem no coração de vocês nós temos o maior professor, né? Que é o nosso Espírito Santo. Ele dentro de nós, ele nos ensina todas as coisas. Então, assim, eu acredito, né, pastor, que dúvida não é de Deus, né? Porque Deus não é homem, né? Para que tenha minta e nem que se arrependa. Verdade. Então, assim, o que eles estão falando para nós tudo que você for fazer, ore ao Senhor. Porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Quando você teme ao Senhor, você vai pensar muito, muito antes, né? De tomar uma decisão, de bater de frente com liderança. Porque, na verdade, né, pastor? Né? Infelizmente, nós vemos isso, nós ouvimos sobre isso, nós sabemos sobre isso, e nós nos entristecemos, porque é o que Jesus quer, né? Obediência, amor, temor, respeito, né? é tudo, né? Rebelião. Respeito Então tá aqui Deus, pastores que podem falar para vocês com autoridade que eles saíram de um ministério debaixo de bênção, de verdade, saíram em paz. E sabe qual é a maior resposta disso? Isso hoje. Tanto é que depois, hoje, né? depois que os nossos filhos nasceram, nós levamos lá para o pastor para ele conhecer. Sim. Sempre não tivemos mais muito contato, por causa do outro ministério, a gente tinha responsabilidades lá, mas sempre tivemos respeito, né? Respeito é tudo. Né? A bênção está debaixo disso, né, pastor? Sim. E aí, agora que já falamos, esclarecemos esse fato, né, de ministérios, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eles estão no ministério, por que não ficaram naquele ministério, né? Então, só para dizer o seguinte, Jesus, ele faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, com o que ele quer. A questão é, se você estiver debaixo da obediência, do temor, do amor, tudo que você fizer vai ser bom, né, pastor? Vai ser bênção. Tudo coopera. Isso. E realmente é verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E temam o Senhor, né? E o Senhor tem os nossos caminhos na mão dele mesmo. Nas mãos dele mesmo. E todo lugar que a gente passa, eu acredito como plano de Deus e ensino de Deus para a nossa vida. E Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas, né? Então, às vezes, né, pastor, o Senhor tinha um tempo determinado para vocês. Você vem vivendo, chega o tempo de uma coisa, você vem vivendo, mas eu quero isso, mas isso está aqui na frente. Você vai vivendo cada tempo determinado,
E vai chegar o tempo daquilo que é o seu sonho, daquilo que você quer, daquilo que Deus quer na sua vida. Deus vem moldando, né? Deus vai aperfeiçoando, melhorando, ensinando. E no tempo determinado de cada coisa, Deus vai nos entregando. Verdade. E foi assim na vida da gente. Sim. Tudo nós só tivemos, não tivemos nada assim antes do tempo que a gente quis, desejou, antes do tempo Deus nos deu. Nem porque a gente estava fazendo a obra, ou a gente está dedicado na casa de Deus, nem por isso Deus nos deu nada antes. Deus deu tudo no tempo certo.